Marcelo Rebelo de Sousa em Leiria, o NAU acompanha em direto, que continua o Presidente da República a visitar os locais devastados pelos efeitos da depressão Christine. Vemo-lo ao lado do autarca da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, a fazer o início de mais uma manhã em que vai estar perto das populações, a perceber concretamente, a ver concretamente os estragos deixados pela tempestade Christine. Acompanhamos no NAU, em direto, Marcelo Rebelo de Sousa numa visita aos locais da destruição. Vamos ouvir. Pedro Santana Lopes, autarca da Figueira da Foz, com Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo, que ontem visitou Leiria, lançou algumas críticas às estruturas, disse também que os políticos devem estar presentes no terreno e os autarcas também. Neste caso está na Figueira da Foz. Da logística, tudo, a administração direta, freguesias, com as juntas. O CIDES, como eu disse ontem na reunião com o Ministro da Economia, a Sociedade aqui funcionou bastante bem. Eu tive toda a noite em contato com todos os presidentes de junta e aquela coisa caricata, para quem não é do metia, mas escuto, mas pronto, correu impecavelmente. Escutaram sempre, nós escutamos sempre e impecavelmente. E aqui, quais foram as horas piores? Eu participei das 5h20, Sim, não é? então. Nós achamos que se calhar já passou, porque primeiro disseram 3, depois 4, depois 5, e depois diziam se vai ser em Mira. E acabou por entrar em Leiria, como o Sr. Presidente ontem viu, não é? Nós vimos lá. E aqui foi 5h20, que é um fenómeno estranho a vários títulos. Estranho já sabe o que é, mas levanta do chão. Nós nessa altura estávamos no gabinete da Câmara, tínhamos visto... É um turbilhão, não é? É um turbilhão. É um turbilhão. Levanta, não é remoinho, aqui levanta, parece que é uma nuvem branca, depois baixa. Não, e corta tudo. Da outra vez do Leslie, o Sr. Presidente, eu lembro em 2018, no dia seguinte que eu vim cá ver, o Leslie não estava cá, o Sr. Presidente foi a Açor. Exatamente. Não sei se recorda. Pronto, e no Leslie, dessa vez, as árvores foram cortadas a meio. Ainda há muitas dessa altura. Mas milhares, Sr. Presidente, ficaram, bom, que o vento passou tão depressa que não deu tempo de elas entrotarem, cortou-as. Não sei explicar, não sou técnico. Desta vez não, como o chão está impregnado de água, está ensopado, as árvores arrancaram as raízes, arrancaram facilmente, as árvores saíram todas. Está a ver? Portanto, aí é diferente, mas depois, imagine, os apoios de praia, os cafés, os restaurantes, não levantou uma telha. Na zona urbana, urbanizada, levantaram telhas em N casas, já lhe vamos mostrar um caso que é do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, é para os cientistas estudarem a explicação disto. Isso é um bebê, tem graça. Também tem direito a vir. Mas é um fenómeno de facto curioso. Sinais de trânsito, semaforização, isso foi uma razia. Não sei, o vento desta vez tinha algumas embirrações, com uns casos em que atacou a direita, há outros que poupou. Portanto, de realojamentos não houve muitos, houve cerca, não chegou uma dezena aqui na Figueira. As pessoas estão realojadas todas, do ponto de vista social, por causa da Christine, não há situações graves. A preocupação comum, que hoje à tarde há uma conferência de imprensa em Coimbra, com a CIM, onde vai estar, pelo menos, a Ministra da Administração Interna e a Ministra do Ambiente, por causa aqui do dique e dos perigos neste momento de rebentamento desta zona de cheia toda. Agora é a grande preocupação para a semana. Não? Mas também o Castelo do Bote está a transbordar. Exatamente. E está a ser gerido, cuidadosamente, a gerir imediatamente a descarga. Se quiser ver, então... Se os vereadores quiserem acrescentar alguma coisa, fazem favor. Sabem mais. O caudal vem não só do nosso lado, mas do lado de Espanha. Depois que eles portanto, lá também tem tido... Também vazam. Mas aí o cálculo é ser a partir de segunda a terça-feira, não é? Mas é chuva, não é? O senhor sabe se é chuva? Sim, mas com vento? Mais chuva. Mais chuva. Vários dias. Mas acho que vento, a pior altura era amanhã, sim, não é? O vento
Só é crítico por força da saturação dos terrenos. É isso que eu estou a dizer, a chuva só é perigosa por causa disso. Sim, se fosse em condições normais seria Era chuva de típico inverno. de inverno. A questão é o... Os terrenos estão alagados. Sim, completamente saturados. Mas é isso que eu estava É verdade. Quando no outro dia, na Proteção Civil, me disseram, isto é comparado ao 2011. Eu disse, não é, porque 2011 não foi nada disso. Foi completamente diferente. Já houve, desculpe, Sr. Presidente, já houve versões muito diferentes. Qual foi a maior rajada? De qual velocidade? 208. 208 foi em Soura. 208. Está registado 208. 208, foi uma loucura. Sempre foi 200 e tal. Vamos ver. É impressionante. Registado E a onde? média? Foi em Soura. É Soura. Soura. E a média andou entre os 170 e os 200. 170 e 150. São da Figueira de Leiria voaram. Incrível. Não havia aqui no Parque Campismo ninguém. Não. Por acaso. É que podia haver. Da outra vez, aqui, quando foi o Leslie em 2018, quando chegaram disse que as relotes tinham voado, virado ao contrário, no Parque Campismo do lado lá em São Pedro. Mas voado. Que é preciso uma força de vento, de facto. Aqui está a dizer o Para Luís fazer Sousa. às torres de alta tensão. Sim. Muitas. Está aqui. Aliás, esse é o problema. Aqui não tiveram problemas de energia elétrica, não. Tivemos. Tiveram. Ainda temos freguesias, Sim. partes de freguesias sem energia. Mas já são residuais, não é, Sr. Vereador? Nós neste momento Hã? temos 211 mil sem 2.500 pessoas em que é maior 60. de 129 ou 130 mil Ontem, em Leiria. Em Leiria, sim. Região de Em Leiria. Leiria, À noite fizeram eu festa. acompanhei uma conversa. Parecia a pandemia, à janela. O Presidente da Câmara, é que eles até diziam que iam hoje lá a Leiria para explicar uma coisa que foi. Abre um pouco. A minha amiga que é engenheira dessa área diz, é muito complicado restabelecer o sistema. Uma coisa é montar geradores, então aqui, outra ali, na Sim. freguesia e tal. Outra coisa é restabelecer um sistema que implica reconstruir de acordo com regras diferentes das que É isso existiam mesmo, na altura em é que isso foi, mesmo. foram construídas aquelas Que a torres. rede está a fazer. Já há regras europeias, já há regras internacionais, reconstruir as torres para o sistema funcionar. É uma coisa, por um lado, de investimento, por outro lado, de tempo. Demora tempo. Ele dizia, sim senhor, nós montarmos os geradores, nós levamos tantos, tem de arranjar. Ou arranjamos os PTs, até arranjar os postos de transformação. Transformação e tal, arranjam os polidesportivos e tal, para os, que não têm alojamento, ou não têm água e eletricidade, e portanto não terão ainda mais uns dias. Agora, o resto é o refazer a rede. E o refazer a rede, a alta tensão é uma coisa, é um investimento. E até os fios, não é, Ricardo? Hoje na Gala estamos a refazer o quê? A redistribuição, que estragou-se. Portanto, está-se a fazer de novo, como disse o Sr. Presidente. Isso demora mais tempo. Não é só reparar, não é ligar o interruptor. E ontem eu dizia isso e cada vez mais penso isso, que é o primeiro grande caso de catástrofe urbana desta Sim, dimensão. É verdade. Porque o que tem havido é catástrofes, acidentes graves, eventos graves, inundações, coisa. incêndios, Sim. a nível urbano. E urbano significa centros Destruído. urbanos de certa dimensão. E destruição aleatória. Exatamente. É que não, disse, não, é uma área que foi toda destruída. Não, aqui é destruída, ali não é destruída. Aqui lá é destruído. E isto é um fenómeno para as pessoas que vivem no meio urbano difícil de compreender. Difícil de compreender como é que a natureza pode provocar isto em sítios onde é suposto haver sempre água, eletricidade, telecomunicações, e quando não há, restabelece rapidamente. É. Não admitem como é que é Não possível. admitem. Não admitem. Como é que é possível passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 noites, sem saber quando é que funciona normalmente. Nem vendo guerra na televisão, as pessoas se consolam. Com a guerra desaparece, não volta,
isso não dei há anos, não é? E as pessoas que todos os dias, hoje em dia, veem o que a guerra faz à casa das pessoas, e as pessoas hoje em dia, com a civilização que temos, não estão preparadas para esperar 3 dias para protestar. O que é que eu faço à arca, o que é que eu faço aos alimentos, como é que eu faço à água, Sim. não é? Eu como enlatados, depois os enlatados esgotam-se, eu tenho que ir correr e tal, aos supermercados. Como é que eu restabeleço a vida normal? Que angustia as pessoas não terem. Não. E depois, um processo, hoje está a ser uma exceção, um processo que parecia interminável. Choveu. E a seguir o que é que vai haver mais? Mais chuva. E depois mais chuva. E quando é que termina? Isso foi o segundo impacto, não é? Depois do primeiro. Não, o que aí vem está a angustiar as pessoas. Quando se diz, como se disse ontem na televisão, vem mais. Por um lado, se não se diz, não se previne. Mas ao prevenir... Eu acho que se deve dizer. É uma carga, deve-se dizer sempre. Agora, há uma acumulação. É um processo cumulativo. Mas sabe qual foi a vantagem desta vez? Há muitos alertas, às vezes, que depois não correspondem. Não, mas é a desta vez história do pastor e do lobo. Sim. Desta vez correspondeu quase na pior. exatidão. Ou pior, para pior. porque foi a tal depressão explosiva, fenómeno destrutivo. Na segunda-feira identificámos os alertas ao longo do dia para sabermos que a irrigação ia ser anormal. Alinhamos muito mais de 6 milhões de SMS na segunda-feira. Eu penso que a partir da semana que vem o problema é o problema das inundações. Não é? A menos que reapareça o vento, com mais chuva, menos chuva, é o efeito nas zonas que podem ser inundadas. Já começaram a ser inundadas. Estava no caso da Alcácer. Que em teoria não fazia parte da perimetria. Não, bem, perímetro. Vamos andando. Vamos andar. Vá. Várias freguesias do concelho continuavam ontem sem eletricidade, a quebra de linhas de média tensão na origem, a devastação é total na Figueira da Foz. Aqui, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a apelar ao autarca da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, a descrever também o temporal e os momentos difíceis que a população passou e ainda passa. Na verdade, na Figueira da Foz não foi só a roda gigante que tombou. Foi a primeira imagem que tivemos da grande dimensão da tragédia. Foram também muitos milhares que ficaram sem eletricidade, com as suas casas destruídas. Também muitas empresas e negócios que ficaram arrasados e que é preciso também agora dar conta. Daí a descrição também emotiva por parte do autarca da Figueira da Foz ao presidente Marcelo, que continua a sua visita a acompanhar os efeitos. Há umas que não caíram, mas se houver outra vez. Não haverá. Um fenómeno assim não será igual, mas na situação que se encontram as árvores, com o vento mesmo normal, ou caem ramos. O que é que lhe parece, Sr. Presidente, ao olhar para este cenário? Diga ao aqui na Figueira da Foz. Parece, para já só, estamos a ver o parque campismo, que é impressionante o fenómeno de tantas árvores, sobretudo com a explicação que foi dada, que foi muito diferente do que se passou há anos, em que houve realmente também uma situação dramática aqui, mas esta foi mais intensa, maior, mais vasta e diferente na forma como foi. Completamente diferente, atingindo certas zonas e as zonas vizinhas ficaram poupadas. Entra aqui, deixa ver. Neste momento, o Presidente da República a ser acompanhado por Pedro Santana Lopes, a verem o rastro de destruição que acontece aqui. A jornalista Carolina Cunha, a visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na presença do autarca da Figueira da Foz. Aqui também a verem com alguma estupefação o tamanho da raiz da árvore que foi arrancada pela força do vento, umas freguesias que continuam sem eletricidade. Continuamos em direto aqui no NAU a acompanhar esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa.
toda a comitiva e muitas pessoas, também jornalistas, acompanham o chefe de Estado nesta visita, em que houve da parte de Pedro Santana Lopes uma descrição precisa do que está a acontecer, do que aconteceu. Ouvimos mais uma intervenção? Não, Atribuem, como eu disse, eles cresceram, ao facto crescem. da terra estar molhada, estar... Mas são um pouco esgotada. profunda, não é? Vê o que parece ser a dimensão das raízes. Olha, Isso é pouca coisa. Aqui não se vê porque não tem o tronco. tem o tronco ali. Até aquele tronco ali. Chega Pá. aqui. Agora veja. Neste momento, Mas não sei com isto, eu diria, foram... Vou ficar nas centenas, muitas centenas, para não dizer milhares, só aqui são 200. Pois. Mas pelo concelho todo, 17 freguesias, por todas as estradas, como se vê noutras zonas, noutros concelhos, são árvores e árvores e árvores e árvores e árvores caídas. Está a ver? Muitas a atingirem postes, a atingirem carros, muitos carros estragados, aqui perto, na zona urbana, ali ao pé do Sotomayor, enfim. Mas isto por todo o lado. Lá está, tal coisa, não partidas ao meio as árvores, mas arrancadas, árvores até de porte maior. É por todo o concelho. E somado significa aqui, como vi ontem ali na zona de Leiria, somado ao que houve do incêndio do Pinhal, não é? Sim. Que é que a proteção que as árvores dão, mesmo em relação aos ventos, Sim, onde houve... desaparece. Ontem os meus Desaparece. colegas na reunião comunista e económica Desaparece, estavam é a uma dizer coisa isso. impressionante. A soma disso... Era uma cortina protetora. E essa cortina desaparece. Isto tem alguma lógica, a existência das árvores. Ó, Presidente, não fala para mim. Diga. Diga. A rede de águas e a rede de esgostos estão todas levantadas, está tudo cheio de rupturas aqui dentro do parque. Traz a cubagem. Porque Traz as a raízes cubagem. interferem nas redes Sim, sim. Gostava de dizer o de ICNF, saneamento básico. por exemplo, na Serra da Boa Viagem, o Instituto de Conservação das Florestas apareceu já a desobstruir as vias, portanto, a cortar os troncos que obstruem as estradas, a afastá-los. Às vezes demoram 2 meses, desta vez vieram logo. Foi rápido. Foi rápido e não quero deixar de o dizer. Como já lhe disse, que o Ciresp funcionou bem. Houve colegas meus de outros concelhos que disseram que não. Alguns dissemos que sim. Aqui funcionou bem. Bom, ontem a Leiria também foi dito que sim. Também foi dito que sim. Mas em alguns Também casos, foi aliás, sim. mesmo reportado, a própria infraestrutura do Ciresp foi devastada, não é? A flor caiu, mesmo as torres de repetição. Eles tinham também lá o programa de telefone satélite. Sim, e Starlink. Isso, Eu achei pareceu isso pequeno. curioso. Anda aí o homem. Também já. O Musk, pelos vistos, não é? Pois. Isso já é universal, esse fenómeno. Sim. É chamada Desde a globalização. neste Globalização. momento, Marcelo Rebelo de Sousa continua a visita aqui pelo Parque de Campismo, há algumas abordagens no que diz respeito à queda de árvores, também Pedro Santana Lopes a frisar que aqui no Concelho da Figueira da Foz o Ciresp funcionou no momento da tempestade e são feitas algumas considerações sobre este rastro de destruição. São, arrisco-me a dizer, dezenas de árvores que estão caídas. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se algo que admirado com o cenário que encontra. Vamos ouvir mais um bocadinho. Alguma pressão nos anos para construir alguns aqui nas fronteiras. E a população nunca deixou ir bem. E vai. E pronto. Agora, Está a avaliação tranquilo. que é preciso fazer, árvore a árvore, das que restam. Para ver se aguentam ou não. Algumas delas olha-se para ela, não é? Presidente, quando fomos ali à zona industrial, onde vamos à unidade, aconteceu isso, mas aconteceu muito todo o país, não foi só o Secretário de Estado. O Secretário de Estado de Energia até confirmou os painéis solares Ui, mas voaram. voaram. Distâncias incríveis. Impressionante. Incríveis. Estruturas pesadas. Mas eu também dizia que era pela inclinação dos painéis e, portanto, como o vento entrou,
Levantou-os e arrastou-os. Projetou-os. É uma Mas aqui coisa... na rua, aqui em baixo, mas pela sede nova do IFP, vamos ver passar, o vento fez levantar um telhado enorme, inteiro, por baixo. Há quem diga fez um remoinho, não sei. É isso, todos dizem. Ontem também Dos remoinhos. ser uma corporação de bombeiros, para explicar o que se passava, Redemoinho levantou o telhado e depois projetou a distâncias incríveis e depois aquilo que ficou foi projetado para baixo. Depois de ter sido elevado, foi projetado para baixo. Muito bem. Vamos. Neste momento, o Marcelo Rebelo de Sousa continua a viagem aqui pelo Parque de Campismo. Vai-me dar licença. Pedro Santana Lopes tentar também fazer algumas considerações sobre Nós ainda o vamos rastro de continuar a visita, destruição. não sei se vem, mas eu gostava de dizer já, Sua palavra não, o Sr. Presidente não faz rigorosamente nenhuma ideia, vejam a cara dele que ele está assustado. já me conhece, mas já não sou um fã terrível, só terrível, um fã. Não. Sempre jovem. Eu queria dizer, hoje ainda tivemos para lhe pedir para dispensar meia hora para isso, mas não quisemos fazer nem misturar situações. Mas eu também falei com os senhores vereadores da oposição, os da maioria, todos estamos de acordo em que a cidade lhe quer atribuir a medalha de honra da cidade, antes que o Sr. Presidente saia. Mas eu não aceito nenhuma. Mas nós queremos lhe atribuir. Não, o Sr. Presidente esteve connosco em Seiça, na inauguração. Eu sei. Esteve cá quando tragédias morreram os pescadores. Na legislação, muitas vezes, teve cuidado com a figueira, não deixou a figueira ser prejudicada. Cá está outra vez. Se for, fica não for velhinho. Como quiser, mas queremos dizer hoje... Não for velhinho, obrigado, fico muito grato, mas não aceito nenhuma. Fica a saber que a figueira é grata. Não aceito nenhuma, não aceito nenhuma. Vamos ainda se senta um fã. Aqui o Sr. Presidente. Sim, o Sr. Presidente. Sim, está bem, mas eu sou um fã um bocadinho mais velho. Eu sou da geração já de ter sido assistente quando era aluno. E depois o Sr. Presidente da Câmara foi assistente, eu era um bocadinho mais velho e tal, estagiário. De maneira que conheço desde a mais tenra idade e não mudou nada. Nas características fundamentais, nada. O Sr. Presidente também é terrível, não? Não, já não sou terrível. Na minha idade agora estou a entrar no chamado deserto eterno. Quais são as características fundamentais, Sr. Presidente? Como? Quais são as características fundamentais De quê? do Presidente da Câmara? Olha, é inteligente, é rápido, é intuitivo, é faro político, é proativo, é frenético. Este já é um bocado defeito. É frenético, às vezes parece imprevisível, mas depois estudando com atenção é fácil de prever como ele é e tal. E gosta do risco. Gosta do risco e tem de facto coragem física e psíquica e, portanto, quando se sente assim um bocado mais mole e pouco motivado, inventa um novo risco. Um obstáculo que acaba por ser um obstáculo para ele e para muitos outros. Um momento agora de descontração neste cenário que se vive aqui na Figueira da Foz, Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Santana Lopes a falarem sobre estes últimos anos e também como a Figueira da Foz gostaria de homenagear ainda Marcelo Rebelo de Sousa durante o seu mandato através de uma condecoração aqui na Figueira da Foz. E neste momento já saímos aqui, já estamos a voltar para trás o caminho depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter visto o rastro de destruição aqui no Parque de Campismo da Figueira da Foz, este que foi um dos sítios bastante afetados com a passagem da tempestade, um cenário que desolador, descreveu Marcelo Rebelo de Sousa, que não esperava assistir a tamanha destruição e está no Concelho da Figueira da Foz, onde vai passar por outros pontos para perceber então a dimensão do que aconteceu e também no que diz respeito aos próximos
Dias. Questioná-lo. Tentamos agora só um compasso de espera com o Presidente. A não poder correr a tudo ao mesmo tempo. Sim. Portanto, dizia-me um autarca, vários autarcas me disseram, nós estamos a começar 4 anos da legislatura, isto vai ser trabalho para os 4 anos. Sr. Presidente. A somar aquilo que estava projetado, agora é esta recuperação, que parece muitas vezes não visível. Há infraestruturas que estão debaixo do solo, não se percebe porque é que ficaram atingidas, mas quando as populações começarem a dizer eu preciso disto, mais equipamentos sociais, mais vias, mais aquilo, tudo somado, não é? Culturais que foram... E depois a dificuldade é dizer uns municípios fazemos e a outros não. Olha, uns sim, e depois outra dificuldade, que é sempre, tem que se definir bem a fronteira daquilo que vai ser responsabilidade pública e aquilo que as companhias de seguros ainda cobram. Que ninguém sabe como é que elas reagem a isto. Porque estes fenómenos novos fazem com que, do ponto de vista até do direito, não se sabe bem que tipo de fenómenos ainda cobra. Já têm seguros para esses riscos. Mas há muita gente que não tem seguro para esses riscos. Mesmo empresas e tal. Sr. Presidente, só fazer-lhe uma questão também no que diz respeito às inundações. No percurso para cá, acredito que tenha visto alguns campos alagados, também muitas situações. Como é que olha para esta questão e para os próximos dias? Então, tem sido anunciado pela Proteção Civil que as pessoas, as populações que têm tido uma grande bom senso, uma grande maturidade, um grande sentido cívico, por isso é que essa é outra diferença, essa positiva do que aconteceu. Há menos mortos e há menos feridos do que se fosse há uns tempos. Sem a experiência e sem a prevenção que entretanto temos, haveria. Bom, as pessoas que estão em zonas que são suscetíveis de ser atingidas por inundações têm agora aqui uma folga para se prepararem para isso e as autarquias também. Quanto tempo demora a folga não se sabe, depende muito do caudal, até do volume de água que vem dos rios. Agora não é um problema da costa, não é um problema do mar, é dos rios. Como os mais importantes nascem em Espanha, trazem água portuguesa e água espanhola. Se chover mais em Espanha, além da chuva de Portugal, isso aumenta o caudal. E, portanto, há zonas que são muito baixas, que ou começam a sofrer ou podem vir a sofrer essas consequências. Quando, dizia o Sr. Estado de Estado, e disse a Proteção Civil, a partir do começo da próxima semana. Demora tempo até chegar perto da Foz, ou das zonas mais próximas da Foz, que é o que se passa no nosso país. É mais intenso, é menos intenso. Eu tenho um princípio que na vida deve sempre baixar expectativas, isto é, prever os cenários mais complicados, porque se forem menos complicados, é boa notícia. Se prevê os cenários menos complicados, pois os mais complicados são más notícias. Portanto, as pessoas vão acompanhando, a Proteção Civil vai dando informações e logo se vê, a partir deste fim de semana, como é que a próxima semana corre. Sim, Presidente, a Câmara Municipal de Coimbra está a preparar um plano para a evacuação, caso seja necessário, agora com a subida das águas. Parece-lhe uma boa estratégia? Cá está. Há autarquias que já sabem que há riscos, porque precisamente é uma das bacias. Há bacias que são particularmente sensíveis a estes fenómenos. Mondego e Tejo. Não é assim exatamente noutros rios. Mas preparar, e portanto isto é, antecipar, para ter mecanismos para logo que haja um sinal de alarma, um alerta de efeitos previsíveis muito próximos, poder agir, é um passo muito grande que estamos a dar. Quer dizer, nós estamos a aprender todos com esta mudança que são estas catástrofes, com estas calamidades, estamos a aprender todos. Uma forma de aprender é as autarquias, municípios, freguesias, as populações se prepararem para antecipação.
não tínhamos esse tipo de mentalidade, ou o que havia de mentalidade era para outro tipo de fenómenos menos graves. Havia inundações, eram sempre as mesmas inundações, depois repetiam-se ou não daí a tantos anos, e depois reagia-se. Agora a ideia é prevenir antes de reagir. Mas houve uma boa prevenção para aquilo que aconteceu na Eu acho que claro que é. Que tudo o que seja prevenção é bom. Depois melhora. A boa gestão das barragens, da água das barragens. Não, mas isso houve essa preocupação. Quer dizer, de facto, cá está outra diferença para melhor. É que desde o momento em que se percebeu que havia este fenómeno diferente, a gestão das barragens foi feita ao milímetro para criar capacidade para o caudal que vinha ou que podia vir no futuro próximo. Portanto, não se esperou. Não pode ser. Agora chegou, agora é tarde. Houve isso. E isso houve logo a partir do dia 28. A partir do dia 28 houve uma gestão das barragens. Também é diferente, porquê? Porque há um sistema que liga as barragens na sua gestão que é mais completo do que havia no passado. O problema é que há rios afluentes que não têm controle e, portanto, isso é que influencia muitas vezes que haja cheias, como por exemplo em Montemor Velho, haja em Coimbra. Depois o que acontece é o seguinte, é que estamos a falar dos cursos principais de água, mas depois há os afluentes, e os afluentes também vêm de zonas onde chove, e portanto, de repente, prevê-se uma gestão para os principais cursos de água. Depois há outros cursos de água que são pequenos, normalmente. Não são significativos, passam a ser significativos em situações como esta. Em direto para a RTP Notícias, ontem o Ministro da Defesa disse que havia mais militares disponíveis caso a Proteção Civil os requisitasse. Como é que olha para isto? É preciso mais militares? Pelo menos os autarcas têm pedido isso? Se permite, eu estive a essa reunião com o Sr. Ministro da Defesa e, portanto, a Proteção Civil, à semelhança do que o Sr. Presidente dava conta, estamos a empenhar todos os meios da Proteção Civil, da agentes da Proteção Civil, já no planeamento da próxima semana das cheias e inundações, e mesmo ontem em Figueiró dos Vinhos, eu com o Sr. Ministro da Defesa e também com o Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, acordámos naquilo que vai ser um forte empenhamento das Forças Armadas, que já hoje seguiu da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para as Forças Armadas, para que a partir de hoje, e sobretudo nesta questão das inundações, com botes, com também dispositivo para a obstrução, para fazerem também a eventual evacuação de populações. Portanto, está tudo neste momento articulado entre a Proteção Civil e também as Forças Armadas, e ontem tivemos esta reunião ao final do dia. Mas traduz a forte empenhamento. É que nós ouvimos muitos adjetivos, mas números... Sim, mas os números têm que ser de acordo. Como sabe, o Estado de prontidão. Eu gostava só de dar um testemunho, porque tenho visto as reportagens e o que é dito em alguns sítios de uma maneira, noutros de outra. Aqui, a atuação da Proteção Civil, a nível distrital, regional, foi impecável. Mas não estamos a falar da Proteção Civil, estamos a falar neste caso do empenhamento das Forças Armadas. Bom, Eu sei, mas vão de tema em tema e normalmente sempre a cascar. Eu estou só a dizer, a Proteção Civil, Marta. Aqui, e nomeadamente o Comandante Carlos Tavares, não posso deixar de referir o seu nome, foi incansável, impecável, quer nos alertas, nas previsões, na preparação, quer na resposta e no acompanhamento. Não posso deixar de dar esse testemunho. Foi mesmo. Sr. Comandante, tem aí aquele mail com o empenhamento das Forças Armadas? Isto é um mail que não é de hoje, já é de ontem, representando aquilo que foi programado entre anteontem e ontem. E ontem referi da passagem. Mas que avaliação é que fazem enquanto aguardamos? Não, mas espera aí, eu vou dizer aquilo que estava já previsto e que foi previsto, porque na sequência dos acontecimentos de 28, no dia 29, eu estive numa cerimónia militar e aí foi-me dito que estavam já em contacto as Forças Armadas com a Proteção Civil. E depois recebi-lo. Aqui, eu vou-lhes dizer, o quadro inicial das intervenções, e que era assim, por exemplo, desobstrução de vias, meios, destacamento de engenharia, município de Ferreira do César. E depois dizia que é Exército, Brigada Mecanizada. Depois reabastecimento de combustível para aeronaves de asa rotativa, ou seja, helicópteros,
Base de Monterreal, Força Aérea, Base Aérea 5. Desobstrução de vias, Destacamento de Engenharia, Região da Marinha Grande, Exército, e aqui na intervenção de RE3. Produção de energia, grupos geradores para Alveázer, Câmara, Bombeiros, captação de água em Alveázer, Brigada Mecanizada, entre outras. Alojamento para 48 bombeiros, município de Tomar, Exército. Disponibilizado de 45 alojamentos na base aérea 5, Monterreal, Força Aérea. Que era alojamento com alimentação, reabastecimento de combustível para uma outra, produção de energia, grupos geradores. Bom, estava limitado àquilo que era, na altura, o que começou a execução. Foi Marinha Grande, foi Alveázer, Tomar, Monterreal, Marinha Grande outra vez. Ampliou-se, e agora está a ampliar-se, mas são as prioridades eram no início, agora passa a ser inundações. E esse empenhamento foi suficiente? Portanto, nesse sentido, começou, é um processo que começa no dia 29, hoje estamos no dia 31, o que se prevê agora é que é fundamental essa intervenção logística nas inundações. E ontem à noite, só para dizer, na Leirosa, terra onde o Sr. Presidente teve quando morreram os pescadores, há um ano e tal, foi o Exército que forneceu os 2 geradores para poder haver luz na Leirosa. Não conheço o dossiê Forças Armadas, o Sr. Presidente é que conhece, mas posso dar este testemunho do trabalho connosco das Forças Armadas. Eu lembro, e já ontem lembrei, que, por exemplo, nos incêndios, e sobretudo os primeiros incêndios de 2017, as Forças Armadas intervieram e tiveram um papel importante, como sabemos, de apoio logístico, alimentar, não de alojamento e tal. E isso foi quer o Exército, quer a Armada, bom, mas que de facto arrancou alguns dias depois do momento inicial dos fogos. Quer dizer, estamos a tentar encurtar a distância e antecipar a intervenção militar quando necessária. Está pensado virem os fuzileiros para os rios como aconteceu em 2001? Sim. Mas já sabe para onde? Nós já sinalizamos junto às Forças Armadas, como disse hoje, as necessidades e os posicionamentos. E, portanto, está tudo a ser tratado em coordenação com a Proteção Civil, designadamente aqui no Mondego e no Tejo. Sr. Secretário de Estado, ontem André Ventura sugeriu que seja feita uma auditoria à Proteção Civil para perceber que correu menos bem. Concorda? É uma boa ideia? Neste momento nós estamos empenhados em resolver os problemas das pessoas, sem prejuízo de todos os meios que se entendam, por quem entenda, que possam ser necessários para melhorarmos o sistema. Devo dizer o seguinte, eu acho que a seguir a eventos como este, é sempre bom haver uma comissão técnica independente que faça a avaliação, porque é tão diferente e um desafio tão novo que, assim como houve em 2017 a relação a incêndios, deve haver, nestas circunstâncias, terminado o processo crítico. Estamos agora ainda em processo, em resposta. Terminado, tem que se fazer, e aí a melhor coisa é a colaboração entre o Governo e a Assembleia da República recorrendo a independentes. Foi o que aconteceu naquela altura. Para não haver, para todos os partidos participarem, para haver uma avaliação, como é meramente técnica do funcionamento de um sistema, mas é de avaliação e preparação para o futuro. Isso é evidente. Para apurar responsabilidades no fim dessa comissão? Para apurar tudo, quer dizer, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que pode correr melhor, o que é preciso mudar. Houve muitas mudanças que decorreram, muitas, daquilo que se aprendeu em 17, 18. Demorou algum tempo, os trabalhos chegaram um ano e tal depois. Até foi criado um observatório para isso. Agora, chega-se à conclusão que há outro tipo de fenómenos naturais de extrema gravidade e cada vez mais frequentes e que justificam uma avaliação de cada vez que ocorrem. Cuidado aí. Marcelo Rebelo de Sousa agora de saída aqui do Parque Campismo da Figueira da Foz.